Olá, sejam bem-vindos ao canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e nessa sexta-feira, 13 de outubro, é dia da nossa recapitulação da lição. A segunda lição desse trimestre trouxe o tema A Missão de Deus nos alcança, parte 2. O verso para memorizar nós lemos em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim: Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa classe já vai começar, mas antes, oremos. Pai eterno, Deus de amor, somos gratos por estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Tivemos uma semana abençoada de estudos e agora vamos recapitular a lição. Precisamos da presença do Santo Espírito nos dando entendimento e poder para exercer essas maravilhosas lições no nosso dia a dia. Te pedimos por Jesus. Amém. Na lição desta semana, a segunda parte do estudo A Missão de Deus nos alcança, trabalhou os elementos básicos da missão divina. Podemos conhecer a origem e o foco, a mensagem, o canal e a arena dessa missão. Não deixe de apoiar o canal Em Família. Verifique sua inscrição, curta e compartilhe os vídeos com seus contatos. Deus possa nos dar uma ótima sexta-feira e logo mais um feliz sábado. Deus abençoe a todos. Vamos para a classe aprofundar o tema. E a lição ela começa falando que o tema da missão de Deus ela percorre todas as escrituras sagradas. Está presente de Gênesis a Apocalipse. E demonstra esse fato, demonstra o propósito de Deus. A presença desse tema em todas as escrituras consolida o propósito de Deus de restaurar a sua imagem na raça criada por ele que havia perdido através do pecado. Isso mesmo, pai. Então, o autor vai considerar que ao ler a Bíblia, ao estudar a palavra de Deus, nós precisamos dessa compreensão. Nós temos que ter em mente que o tema da missão serve como pano de fundo para nós entendermos as Escrituras. Diante disso, de todo esse interesse de Deus na humanidade, né, de se manifestar aos seus filhos para que nós possamos conhecê-lo, conhecer os seus atributos, as suas características. Tudo isso tem um propósito maior, que é, além de transformar a nossa vida, também transmitir isso às outras pessoas, que é a nossa missão. A lição vai falar muito disso. Inclusive, o verso para memorizar dessa semana diz exatamente isso. Está lá em Mateus 28, 19, e o verso começa assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Né? Então, aqui é nos passado uma missão. Né? A lição vai dizer ainda: não apenas chegamos a conhecê-lo, como também compartilhamos com os outros nossa experiência com o seu amor salvador. Então, para você apresentar alguém a outra pessoa, você precisa conhecê-la, minimamente, né? Então, esse é o processo. À medida que nós vamos conhecendo Jesus, os seus atributos, suas características, nós vamos passando isso para os nossos irmãos. Isso é muito importante, não é? Que essa missão, nós não perdermos o foco dessa missão, mas entender que essa missão é uma missão de restauração do relacionamento quebrado pelo homem em relação a Deus. Estamos com um guia novo, hoje é domingo, 8 de outubro, e o título é o Deus Triuno, a origem da missão. A lição começa trabalhando que a centralidade do plano da salvação está em Cristo Jesus. Cristo é o centro de toda a fé cristã, a religião cristã. Mas ele não é um Deus isolado. O plano da salvação contempla o Deus triuno. E nós, no decorrer desse estudo, vamos ver que Deus são três pessoas e que estão presentes na elaboração e na execução desse plano maravilhoso que nos salva da condição de pecador. E a lição vai dizer ainda que, embora esse plano esteja centralizado em Jesus, ele não começou com Jesus, né?
vai dizer que a origem dele veio antes da criação do mundo. Foi dada antes da criação do mundo, né? Então, isso aí, mais uma vez, demonstra Deus planejando buscar a humanidade, em busca da humanidade, né? Se interessando pelo homem, muito antes dele existir. É muito importante trabalhar essa compreensão, né, Ale? Porque, como você falou, o plano divino de redenção não teve origem na encarnação de Jesus, no ministério dele terreno. Teve origem com ele, junto à Trindade, na fundação, antes da fundação do mundo. Então a lição vai pontuar aqui esse conceito e vai descrever a ação dos três agentes da divindade ao longo desse plano. Vai dizer que Deus demonstrou seu amor enviando o seu Filho à Terra. Jesus veio, cumpriu seu ministério, morreu, venceu a morte. E depois, enviado pelo Pai, o Espírito Santo veio para convencer o mundo, para dar continuidade a essa missão, para capacitar o seu povo, que é a sequência desse plano de ação. A sequência com o povo de Deus enviado para dar continuidade a essa missão, de fazer discípulos, de levar a luz do conhecimento da palavra de Deus ao mundo. Nós temos aqui Jesus reunidos com seus discípulos na Galileia. Ele já havia ressuscitado. E ali, naquele momento, Jesus institui a grande comissão que nós conhecemos, né? E naquele momento ali, lhes foi dada uma missão. Jesus deu uma missão aos seus discípulos. E o que era essa missão? Ele diz aqui: fazer discípulos, ensinando-os com fé e motivando-os na comunhão. Então ali lhes foi dada essas instruções, né, por Jesus aos seus discípulos. A grande comissão é fazer discípulos. Jesus já havia cumprido o seu projeto, a parte do plano de salvação, ele já tinha dado a vida, já tinha ressuscitado e foi ao céu e comissionou os discípulos a fazer discípulo mundo afora. Mas isso precisava de poder. E esse poder Jesus tinha conquistado esse poder. E o autor da lição diz o seguinte: o poder, a autoridade e a soberania de Jesus, resultantes da vitória alcançada em sua ressurreição, Cristo coloca à disposição de sua igreja. Um outro destaque que a lição traz no nosso estudo de hoje é que a ordem é fazer discípulos, mas ela trabalha através do texto que nós lemos no início da lição, das considerações do autor, o modo como fazer esses discípulos. E nós encontramos no texto que nós lemos que nós precisamos ensinar a todos, batizá-los e compartilhar os ensinamentos de Jesus. Então, o foco da missão, como diz o título do estudo de hoje, é fazer discípulos. A ordem é fazer discípulos. E a forma como fazer, Jesus mesmo nos ensinou no texto que nós lemos. E o interessante que o texto também diz, né, que além de Deus nos dar poder para a realização dessa missão, ele estaria conosco. O texto finaliza, né, dizendo que Deus estaria conosco até o fim dos tempos, né, a todo momento. Então, essa missão é uma missão vitoriosa por isso, porque é uma missão de Deus e Deus está conosco, está nos capacitando e nos ajudando nessa missão. E nós precisamos ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, o que é o Evangelho eterno. Muitas vezes nós começamos a estudar, estudamos a palavra de Deus, ouvimos pregações e nós precisamos ter esse conceito bem estabelecido. E a lição traz isso. É muito legal esse conceito que ela traz, que o Evangelho é a boa nova da graça oferecido a todos por meio de Cristo. Então, o ministério de Cristo, o plano da salvação que nós temos estudado nesse trimestre, a missão de Deus, é o Evangelho eterno. E a lição ela vai seguir nesse conceito, né? E vai colocar para nós 4 aspectos desse evangelho, né, para ficar bem claro na nossa mente o que é isso, né? O primeiro aspecto
sobre o sacrifício substitutivo, né? Quando se fala em graça, graça oferecida, é exatamente isso, né? Cristo veio, viveu, morreu na cruz pelos nossos pecados e ele nos substituiu. O preço que era para nós pagarmos, ele pagou no nosso lugar. Esse é o primeiro aspecto. Muito importante isso e enche nossos corações de alegria, né? Saber que alguém pagou o preço da nossa redenção, da nossa dívida. Mas esse plano ele não acaba na cruz. Ali Jesus paga o preço na cruz, vai para a tumba e ele ressuscita. Ele ressuscita e ascende ao céu, começando uma nova fase, uma nova realidade desse plano maravilhoso da salvação, que é a mensagem do Evangelho Eterno. O terceiro aspecto que a lição elenca aqui é que ele em breve vai cumprir sua principal promessa, que é retornar para nos buscar. E o quarto aspecto dessa mensagem é o estabelecimento do reino de Cristo aqui na Terra. Essas quatro realidades fazem parte da mensagem do Evangelho Eterno, a missão da igreja a todo mundo. É importante a gente saber, e a lição vai falar sobre isso, que esse evangelho ele é eterno, ele jamais vai mudar, né? Então, o evangelho da graça é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. E o estudo continua mostrando que a comissão dada aos discípulos por Cristo, de fazer discípulo por todo o mundo, é a comissão dada a nós hoje. E o autor trabalha uma pergunta: mas que tipo de discipulado devemos fazer? O que é ser discípulo? No início do estudo desse dia, nós já definimos o que é o Evangelho Eterno. E agora precisamos definir o que é um discípulo. O que é fazer um discípulo? O autor mostra alguns aspectos que envolvem isso. Ele cita, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Lá está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, ser um discípulo de Cristo é alguém que vive sob as orientações do que Jesus ensina, do que está orientado no Evangelho Eterno. Um exemplo, é alguém que crê na salvação que o Alexandre falou aí. A salvação é pela graça. Então, isso é ser discípulo. É alguém que entende que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso é ser discípulo. E no encerramento desse estudo, nós vamos ver que a pregação da segunda vinda de Cristo é parte essencial da mensagem evangélica. É uma citação aqui do texto de Ellen White, e esse é o centro da nossa mensagem. A lição veio trabalhando a questão da mensagem da missão. Esse é o cerne, é o centro, o principal argumento cristão é esse. A missão, o Evangelho Eterno e a segunda vinda de Cristo. E a lição começa definindo o conceito de povo de Deus. O que é o povo de Deus? O autor diz que o povo de Deus é formado por aqueles que foram chamados por ele e aceitaram esse convite de graça. A partir desse convite, da aceitação desse convite, nós fazemos parte do povo de Deus e somos instrumentos para cumprir a missão do Senhor. Muito bem, a lição ela continua aqui falando exatamente sobre essa estratégia dessa missão no Antigo Testamento. Ela vai falar que os descendentes de Abraão, o povo de Deus, eles foram chamados, comissionados por Deus para serem esses agentes de bênçãos. Eles seriam abençoados e, consequentemente, abençoaria as outras nações. Então, no Antigo Testamento, pelo estilo de vida do povo, pelas bênçãos que recairiam sobre eles, os outros povos seriam atraídos para Deus, para esse Deus, e, consequentemente, também teriam oportunidade de salvação. Já no Novo Testamento, a estratégia muda. Agora, diz aqui, a estratégia missionária é renovada. Jesus Cristo estabelece a igreja a partir dos apóstolos,
e comissiona essa igreja, da qual eu e vocês, todos nós fazemos parte, a ir por todo o mundo pregar esse evangelho eterno, essas boas novas da salvação, de um Deus que paga o preço da redenção, de um Deus que ressuscita, que tem um ministério em favor desse povo, e nós devemos pregar esse evangelho a todos os povos. E a lição segue com questionamento: e qual é a missão da igreja? E ela faz essa ampliação desse conceito. Ela vai dizer que nós, como igreja, como cristãos, não temos o poder de salvar ninguém, mas nós temos o poder de apresentar para as pessoas quem pode salvá-las, que é Cristo Jesus. A colocação aqui é muito precisa: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então nós devemos e nós temos essa missão de apresentar Cristo para as pessoas. É Ele quem pode salvar as pessoas e dar vida nova. A lição começa falando do onde acontece a missão. Nós já estudamos vários textos, já estudamos a mensagem da missão, com quem se origina a missão, e hoje, concluindo essa semana, nós vamos ver o onde. E aqui é citado 2 textos. Um registrado por Mateus capítulo 28, verso 19, que diz, palavras de Jesus: façam discípulos de todas as nações. E lá no Apocalipse 14, verso 6, é a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, está registrado: aos que habitam na terra e a toda a nação, todas as tribos e línguas. Que assim, com esses textos, nós compreendemos que essa missão é uma missão mundial, alcança todas as nações. A próxima ideia que a lição trabalha é que essa compreensão vai desfazer em nós preconceitos, vai desfazer entre nós barreiras. Então, o comentário da lição diz que o evangelho deve unir os salvos de todos os lugares, né, de todas as nacionalidades, sejam onde eles estiverem. Tem um comentário muito legal que a lição traz que diz assim: se aceitarmos a verdade como ela é em Jesus, preconceitos nacionais serão quebrados e o Espírito da verdade unirá nossos corações. Então a lição ela segue nos mostrando um pouco mais a fundo sobre a área de atuação da missão de Deus. E ela vai trabalhar um texto bíblico que está em Atos, capítulo 1, verso 8. Pai, o senhor pode ler esse texto para nós? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a lição ela vai usar esse texto bíblico para fazer uma aplicação para a nossa vida. Em que área geográfica nós podemos começar a atuar para levar essa missão do Evangelho Eterno de Deus. E a primeira área, a lição vai dizer que nós podemos começar com nossos amigos, familiares, vizinhos, pessoas que estão mais próximas de nós. Isso mesmo, Ale. E a lição continua trabalhando o que ela chama de área 2. Porque no texto referência, Jesus disse que eles começariam em Jerusalém e depois avançariam pela Judéia e Samaria. E a lição faz essa colocação de que essa é uma área um pouco mais distante da gente. São pessoas que estão geograficamente mais distantes, mas ainda não muito longe. Pessoas que falam a mesma língua, de repente do nosso bairro, da nossa cidade, né? De alguma forma nós podemos nos envolver com a missão um pouquinho mais longe do nosso círculo íntimo, seja no nosso país, seja na nossa cidade, de alguma forma trabalhar na missão. Certo. E aí nós vemos na continuidade desse estudo que o interesse de Deus é por todas as pessoas em todas as partes. Então Jesus vai ampliar isso e diz até os confins da terra. Então a missão envolve todas as pessoas em todos os espaços geográficos da terra. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né?
Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.